Hoje, um dia especial, onde nós vamos começar lembrando do santo do dia. Hoje, quinta-feira, dia 31 de outubro, olha, está bem próximo do final do ano. E da virada do ano litúrgico, viu? Nós sabemos que este ano, o ano litúrgico, ele termina no dia... Começa no dia 1º de dezembro, então parece que é 30 de novembro, é 31, agora me pegou. Mas eu sei que dia 1º de novembro começa o ano litúrgico. Hoje, esse ano, o tempo do advento começa a partir do dia 1º de dezembro. Olha, tá vendo como a gente já está consciente de como a gente deve caminhar. O ano civil começa 1º de janeiro. E aí, hoje, Santo Afonso, hoje dia de Santo Afonso. Santo Afonso, rogai por nós. Santo Afonso, interessante. Ele era uma pessoa que, já na idade avançada, depois de perder a esposa, os filhos, ele aí resolve se entregar aos braços do Senhor Jesus. E aí ele vai trabalhar como porteiro de um convento. Um porteiro do convento. E aí ele se dedica a ser humilde, evangelizador, cristão, enfim, e lá ele se torna um santo. Santo Afonso Rodrigues, religioso jesuíta, rogai por nós. Que bom! E Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós também. Hoje. Então vamos começar hoje rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje nós vamos dar continuidade falando sobre os sacramentos. Falamos sobre primeiro a Eucaristia, falamos sobre o batismo, agora nós vamos falar sobre crisma. A crisma. A crisma, ela, na prática, ela é chamada de confirmação. Celebra-se primeiro a primeira comunhão e depois a confirmação. Ela também é conhecida como sacramento da confirmação da igreja, ou a crisma. Algumas pessoas falam crisma, mas é a crisma. Ela é fundamentada na vida da igreja. Segundo a doutrina da igreja, a crisma é um sacramento que o fiel recebe através da ação do bispo. É ungido com a unção, com o crisma, com o óleo. Trata-se de um rito em que o ministro impõe as mãos sobre o crismado, invocando o Espírito Santo e unge ele com óleo. O próprio bispo, normalmente, às vezes se ele delegar a algum sacerdote ou um vigário episcopal, ele pode fazer, mas só com a delegação do bispo. Mas normalmente é o bispo quem celebra o crisma. Ele impõe a mão, coloca o sinal na testa daquele que vai ser crismado, e ali ele recebe a unção, recebe o Espírito Santo. O sacramento do crisma consiste na confirmação do batismo pelo Espírito Santo, por meio da qual o fiel é enviado ao mundo para testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo em atos e palavras. Quem recebe o Santo Crisma, ele tem que testemunhar Jesus Cristo nas suas ações, nas suas palavras, a forma como vai tratar melhor a sua vida, diante da comunidade, diante da sociedade, ser um cristão. Recebe o Espírito Santo, a confirmação do batismo, que já recebeu o Espírito Santo no batismo, agora recebe a confirmação com o óleo do Santo Crisma, e aí ele vai agora testemunhar a sua vida perante a sociedade, a comunidade e a si próprio, né? Ao seu coração. Na prática pastoral, a confirmação celebra-se depois da primeira comunhão, já no final da catequese de infância e adolescência, ou seja, em algumas paróquias
ou arquidiocese a partir dos 16 anos, que tem já a idade já chegando a ser maduro, né? Passando da adolescência para ser maduro, porque já sabe o que quer, já sabe que realmente está dentro da igreja porque ama a igreja e recebeu o batismo, agora quer confirmar. O Espírito Santo é derramado novamente sobre ele através das mãos do bispo. E ali ele recebe o óleo do Santo Crisma. O batismo marcou o início do seu relacionamento com Cristo. Sua alma mudou permanentemente. E você recebeu a graça de Deus por meio da Crisma. O Espírito Santo fortalece essas graças, dá a você mais graça e sela todas dentro de você, como um presente cuidadosamente embrulhado, num pacote bem bonito que Deus lhe dá. Isso te aproxima de Cristo e te prepara melhor para enfrentar os desafios diários da vida cristã. Sabemos que não são poucos desafios diariamente que nós enfrentamos. Às vezes, cansaço pelo trabalho, às vezes pelo estudo, e muitas vezes também pelas dificuldades da vida, pelas coisas que acontecem no dia a dia da vida. Tantas guerras nós vemos aí externamente no mundo inteiro. E também muitas vezes guerras pessoais, às vezes confrontos de nós mesmos com alguns problemas que a gente não consegue resolver. É uma guerra, é uma luta. E aí, com esta fé em Deus, com essa certeza que no batismo e no crisma recebemos o Espírito Santo, e Deus está sempre conosco, aí nós venceremos com certeza. O crisma vai nos revelando, esse sacramento do crisma, nos revelando o poder para vivenciar com Cristo o dia a dia. Você sabia que ao receber o sacramento da confirmação, você aceita a missão dada por Deus? Olha, às vezes você já recebeu o batismo, já recebeu o crisma e está esperando a missão ainda. E você já aceitou a missão. Deus, ele lhe deu uma missão. Qual é a missão que Deus lhe dá? Evangelizar, amar, servir ao outro. Tantas missões ele dá na nossa vida. A missão mesmo da gente ser feliz com alguma atividade que fazemos, ou até no amor com casal, ou no amor com filhos, enfim, tantas missões Deus nos dá e através do crisma ele nos fortalece nesta missão. Jesus diz a seus discípulos para batizar todas as pessoas, todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais tarde, o Espírito Santo desce sobre os discípulos em Pentecostes e eles receberam a coragem de assumir a missão que Jesus lhe deu anteriormente. Olha, os apóstolos estavam com Jesus, ou seja, tinham sido batizados, com certeza por João Batista e até mesmo por Jesus. Depois que ele recebeu o batismo, ele enviou os apóstolos para batizar todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, das nações. E depois eles recebem o Espírito Santo, que é a confirmação, é o crisma que eles recebem. A crisma e o seu Pentecoste pessoal. É o Pentecoste, aquele mesmo Pentecoste que Jesus fez descer sobre os apóstolos, ele agora faz um Pentecoste pessoal, no crisma a cada um. O Espírito Santo desce sobre você e você aceita o mesmo desafio dado por Jesus aos discípulos. Evangelizar, amar, servir aos irmãos, ser um outro cristão, cristão verdadeiro, com fé, com esperança e leal à missão que Jesus lhe deu e lhes dá a cada instante. O crisma é um óleo perfumado que os bispos usam para fazer o sinal da cruz na sua testa. Significa muito mais do que apenas te deixar perfumado. Ele ajuda a mostrar uma conexão com o seu batismo. A primeira vez que você foi ungido com o óleo lá no batismo, mostra cura, limpeza, também acredite. Também significa preparação para a batalha espiritual com o inimigo. Porque o óleo, antigamente, nós sabemos até hoje mesmo, né? O óleo é escorregadio
E nos tempos antigos, os guerreiros se cobriam com ele antes da batalha, para dificultar que seus inimigos os agarrassem. Em outras palavras, o crisma torna difícil que o inimigo lhe agarre. O crisma deixa você escorregadio, o Espírito Santo está sempre tomando conta de você, está sempre lhe arrodeando, está com você o tempo todo. Por isso, meu irmão e minha irmã, que bom que você fez o crisma. E se não fez ainda, faça, viu? O momento é esse. Já recebeu o batismo, recebeu o Espírito Santo, agora confirme o batismo, deixe que o Espírito Santo cubra todo o seu ser. Você provavelmente se perguntou, enquanto o óleo do crisma escorria em seu rosto durante o crisma, veja o que São Tomás de Aquino, ele nos fala sobre este momento do óleo. Olha, não é de hoje o crisma não, viu? Lá dos princípios, há mais de 2000 anos já se tem, pronto, desde o Pentecostes, quando foi derramado sobre os discípulos, sobre os apóstolos, já era o crisma sendo confirmado, há mais de 2000 anos atrás. São Tomás de Aquino, ele explicou que é feito desta forma porque sua testa faz parte do seu rosto. A primeira coisa que as pessoas veem quando falam com você é o seu rosto. E ter o óleo do crisma espalhado em sua testa, em seu rosto, proclama ao mundo que a primeira coisa que as pessoas devem notar a seu respeito é a fé em Cristo. Olha como é bonito você entender sobre o Santo Crisma, tá vendo? Todos os sacramentos, ele é, por excelência, maravilhoso, porque é o próprio Cristo que executa, quem celebra, é quem faz valer, é quem deixa derramar. O próprio Cristo é quem exerce essa função deste amor, desses sacramentos em nossas vidas. Os fiéis têm recebido o sacramento da confirmação por quase 2000 anos ou até mais. Existe até exemplo disso registrado na Bíblia em Atos 19. O apóstolo Paulo impõe as mãos, assim como o bispo fez durante a crisma hoje em dia, sobre um grupo de crentes, e o Espírito Santo desce sobre eles. Olha, o apóstolo Paulo, na sua comunidade, reúne as pessoas, impõe sobre eles, sobre a cabeça deles, e faz descer o Espírito Santo. Relato do crisma já há mais de 2000 anos atrás. Então, quando você é crismado, você está compartilhando uma antiga e rica tradição da qual milhões de católicos participaram ao longo da história. Veja, não é uma coisa que a igreja criou agora, não é coisa que a igreja inventou, é desde a época dos primeiros cristãos, da época dos apóstolos. Para ser crismado, você deve escolher um padrinho ou uma madrinha para lhe orientar. Seu padrinho e sua madrinha estão lhe orientando, ele lhe crismou, ele foi lá diante do bispo, segurando no seu ombro, ele está lhe orientando. Ele é cristão, ele vive dentro da igreja, exemplo do que significa ser católico, ser cristão. Ele tem que rezar por você e fornece um sistema de apoio completo na sua vida. Peça a ele, lembre a ele. Ô, meu padrinho, minha madrinha, reze por mim, reze em mim, seja realmente esse representante da fé de Deus em mim. O crisma certamente o torna mais bem equipado, mais bem rico, mais forte. Isso não significa que as coisas sempre vão ser fáceis. Não. Não se esqueça que seu padrinho e sua madrinha é responsável para rezar por você. As coisas nunca foram fáceis e nunca serão fáceis em nossas vidas. Mas estando com Cristo, estando realmente nessa segurança que os nossos irmãozinhos rezam por nós, nós vamos conhecer a graça, a sabedoria, ter a fé verdadeira, ser verdadeiramente um outro cristão, meu irmão, minha irmã. Vamos rezar, pedir a Deus que derrame sobre nós esta graça, este amor, esta sabedoria que Deus faz nascer a cada instante em nossa vida. Hoje, nesta quinta-feira, eu até estava
Estava esquecendo. Estou numa carreira, né? Estou no ritmo do dia aí, amanhecendo e correndo, que até esqueci. Olha, não esqueçam, hoje dia de adoração. Dia de adoração ao Santíssimo, onde nós nos encontramos com Jesus na Santíssima Eucaristia. E sempre lembrando, toda a Igreja Católica, quinta-feira é dia de adoração. E hoje temos adoração na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em missa às 17 horas, 5 da tarde. E também temos na Desatadora de Nós. E em qualquer igreja que você esteja próximo, meu irmão, mesmo que a igreja não tenha muita gente, tá, mas tem Jesus. E você e Jesus conversa, sinta a presença dele neste momento, deixe que ele entre em seu coração. Relaxe, deixe Cristo entrar. Cristo é maravilhoso e nunca vai nos deixar desamparados. Hoje, tanto a primeira leitura, a carta aos Efésios, como o Salmo 127, como Mateus, como o Evangelho, eles vão nos mostrar uma realidade importante na nossa vida. E sempre todas as passagens do Evangelho nos chamam a conversão e também nos orienta. E não é menos. E hoje a carta de Paulo aos Efésios vai nos orientar bastante como é que nós devemos caminhar. Eu vou ler a carta de Paulo aos Efésios, depois nós vamos comentar um pouquinho para não ficar muito tarde, né? Hoje nós vamos fazer bem rápido. Eu vou mandar um abraço para um irmão que saiu do hospital hoje. Ele teve infarto, mas graças a Deus está bem, está em casa, até me pediu para ir lá. Eu estou rezando por ele, mandei o Isaac, desse um abraço nele. Não eu pude ir hoje, mas eu vou. Com certeza eu vou fazer uma visita a ele. Que Deus abençoe, meu irmão. E que seja realmente feliz, tenha muita saúde e paz. Hoje fico feliz porque você saiu do hospital e também pedindo por várias outras pessoas que estão doentes. Eu tenho uma amiga, uma irmãzinha lá da Jaqueira, que teve câncer, está com câncer de mama, e ela pediu as orações. Nós estamos rezando por você, viu, Cris? Tenho certeza que você vai ficar boa. Já está sendo curada, que Jesus está agindo no seu coração, e Nossa Senhora. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Para terminar, irmãos, confortai-vos no Senhor e no domínio de sua força. Revestivos da armadura de Deus, para entrardes em condições de enfrentar as manobras do diabo. Pois não é a homens que enfrentamos, mas as autoridades, os poderes que enfrentamos, as denominações deste mundo de trevas espirituais, trevas do mal, que estão nos céus. Revesti, portanto, a armadura de Deus, a fim de que, no dia mau, possais revestir e permanecer firmes em tudo. De pé, portanto, cingi os vossos rins com a verdade, revesti-vos com a couraça da justiça e calçai os vossos pés com a prontidão em anunciar o evangelho da paz. Tomai o escudo da fé, o qual vos permitirá apagar todas as flechas ardentes do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação, e é o gladil do Espírito, isto é, a palavra de Deus, com preces e súplicas de várias ordens. Orai em todas as circunstâncias, no Espírito, e vigiai com toda a perseverança, intercedendo por todos os santos. Orai também por mim, para que a palavra seja colocada em minha boca, para anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual sou embaixador acorrentado. Possa eu, como é minha obrigação, proclamá-lo com toda a ousadia.
Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, esta palavra de hoje, desta leitura da carta de Paulo aos Efésios, ela vai nos mostrar o verdadeiro caminhar, o caminhar perseverante, o caminhar que Deus ele nos mostra realmente como nós devemos nos cobrir da armadura, como nós devemos nos revestir do Espírito Santo. Sendo crismado, sendo batizado, você já está bastante revestido desta armadura de Deus. Mas você precisa também estar sempre em oração, ser perseverante. Veja, é a carta de Paulo, ele nos ensina que devemos nos preparar, revestir para os ataques do inimigo, para os ataques do mal. Gente espirituosa, sem mais outra arma, não tem vez na luta contra o inimigo. Então você tem que ter fé. A espada de Deus, o Espírito, a espada do Espírito Santo, é a palavra de Deus. Ela é esmagadora. A palavra de Deus é a mensagem da Bíblia. Você lê a Bíblia, medita e segue os caminhos de Jesus. Anuncia com o poder do Espírito Santo. É a arma que derruba todas as tentações do inimigo. Com fé, acredita, segue a palavra de Deus. Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. Depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, sejam preparados, usem a verdade, usem os caminhos do Senhor. Se você seguir os caminhos do Senhor, se você realmente perseverar na fé, não tem inimigo no mundo que lhe ataque. Porque você está com a couraça de Deus. Você está revestido da força de Deus. Você recebeu o óleo do crisma. Está todo untado. Quem for topar em você vai escorregar, não vai segurar. Porque Deus é forte, Deus é mais. As orações, as súplicas e as tentações dos guerreiros de Deus devem ser em todo o tempo mais forte do que tudo. O Espírito, isso é, dirigidas às palavras de Deus, pedir ao Espírito Santo. Por isso é que é imprescindível que tenhamos íntima comunhão com Deus, íntima comunhão com o Espírito Santo, íntima comunhão com Jesus. Pois é Ele que sabe onde e de que maneira as batalhas estão ocorrendo, e Ele vai lhes livrar. Ele sabe onde estão todas as manobras do inimigo. Às vezes está pertinho de nós. Coloca uma pessoa dizendo que é amigo para depois lhe iludir e você cair em uma tentação. Você escuta. Quando você está com Cristo, quando está com Deus, você escuta Ele falar no seu ouvido, a sua cabeça, o seu coração. Não vá. Muitas vezes você não para e fica escutando. O que é que está falando comigo? É Deus, viu? É porque você ora, é porque você reza, é porque você faz o bem. E Deus, Ele sempre está ali orientando para que você não faça as coisas erradas, fora do caminho. Você às vezes vai caindo, Ele levanta, segura em suas mãos. Muitas vezes é através de um irmão. Você está triste, aí vem um irmão, pega em sua mão, lhe abraça. É Deus. Ali é Jesus. Da mesma forma que você ajuda os outros também lhe ajudam. É Deus ajudando um, ajudando outro. Para isso você tem que ter fé. Tem que acreditar, tem que ser perseverante. Tem que estar em oração. Veja, a carta de Paulo aos Efésios é muito forte. Ele prevenindo contra as tentações do mal. E ele diz que as potestades também estão no céu. Só que Deus ele está lá tomando conta lá, ele não age em ninguém. Então ele desce para prejudicar você, para vir atrás de você, para querer insistir, para lhe derrubar. Mas você reza, você acredita. Deus é forte, meu irmão. Acredite em Deus. Coloque realmente Ele em seu coração. Ele tem poder. Deus tem poder. E se você acredita, se você tem fé, nada vai lhe derrubar. Por mais difícil que sejam as coisas, você sempre vencerá, porque você está com Deus.
mantendo verdadeiramente a posição de cristão, dependente de Cristo. Você é dependente só de Cristo. A sua dependência total está em Cristo. Paulo afirma que devemos usar a armadura de Deus. Paulo afirma nessa carta aos Efésios. A armadura, a couraça, devemos ser revestidos de Deus. Eu estava lembrando agora, veio na minha mente uma coisa interessante. O Dom Marcos Eugênio, Dom Marcos Eugênio, um abraço, Deus abençoe o senhor. Dom Genivaldo Garcia, ele disse assim, que eu estava trabalhando com ele lá numa comunidade lá no Marcos Freire, em Socorro, e aí eu disse, agora eu vou trabalhar no Orlando Dantas. Ele disse, olha, para onde a tartaruga vai, ela leva seu casco, revestido da couraça. Então, revestindo-se da couraça de Deus. Para onde você vai, se você está com o Espírito Santo, ele vai sempre com você. Nunca vai lhe abandonar. Aonde você for, a armadura, o revestimento vai. Esta a mensagem que Paulo nos mostra é que não foi criada, forjada, construída por habilidades humanas, esta armadura. Ela é formada pelo conhecimento e pela habilidade de Deus. Ela é construída pelas mãos de Deus. Conhecimento, força, disciplina. Ele lhe dá o livre-arbítrio, mas ele nos fornece e lhe fornece toda a segurança, toda a graça, para que você vá nos caminhos do Senhor. Ela é fornecida aos santos por Deus. Ela é fornecida a você, sendo, portanto, a armadura verdadeira de Deus. A armadura de segurança de Deus. Veja o que o Salmo 127 ele nos relata. Filhos, diz que os filhos são herança do Senhor e que são dádivas divinas que devem ser cuidado, educado e amado. Ali, o Salmo 127, ele diz que os filhos são uma herança de Deus. Deus, ele te ama. E Deus só permitiu que você nascesse porque foi pela vontade dele. Deus, ele te ama, meu irmão. E ele diz que você recebe a herança de Deus. Ou seja, nós somos filhos de Deus. Nós temos o mundo inteiro, porque é ele que nos deu, por herança. O salmista entende que edificar é guardar. Uma casa são atividades que dependem do esforço humano, mas que não se sustentam sem intervenção do Senhor. Veja, Deus nos deu o livre-arbítrio. E tudo ele nos dá condições de nos esforçar. Se nós ficarmos deitados o tempo todo, nós não comemos, nós não bebemos. Então nós temos que viver o dia a dia normal. Amanheceu, acordou, ele nos dá a graça de nos acordar, a misericórdia de nos alimentar, e nos alimenta espiritualmente, e nos dá o caminho, e nós vamos rodando dia após dia, mas é porque ele permite, é porque ele nos dá. Sem intervenção dele, não conseguiríamos sair do lugar. É pela intervenção do Senhor, é pela intervenção do Senhor. Filho nascido, juventudes, crianças e como soldados, usando a sua flecha, usando o seu entendimento, usando o seu caminho para encontrar-se com Deus. Os filhos são como flechas nas mãos dos soldados e nós devemos orientá-los sempre, deixar que nós vivamos com esse salmo que nos ensina que sem Deus, nós, pelo esforço humano, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum, mesmo as pequenas coisas. Imaginemos as grandes coisas que nós, muitas vezes, você, rapaz, eu fiz isso mesmo. Eu consegui, é Deus, que Ele nos mostra das pequenas coisas até as grandes coisas que nós podemos, que nós temos o poder, porque é o poder de Deus. Este texto também é mencionado que Deus cuida e sustenta os seus filhos amados. Ele dá aos filhos como herança, que é um presente imenso de Deus. A herança de amar, a herança de seguir verdadeiramente o caminho seu. Será
Inútil levantar de madrugada e dormir tarde sem o pão da vida, sem o pão da sabedoria. Sem Deus, sem Ele não conseguiríamos. Não adianta, esse esforço é Deus que dá aos seus filhos amados enquanto caminha ou enquanto dorme. Meu irmão e minha irmã, você é amado por Deus, você é a segurança, você é o verdadeiro refúgio, onde esconde todo o amor e toda a graça, onde Deus quer que você seja um outro Cristo para seu irmão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glórias a vós, Senhor. Lucas 13, 31 a 35. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus: Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: Ide dizer a essa raposa: Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã e no terceiro dia. Terminarei o meu trabalho, entretanto preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas, mas tu não quisestes, e que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais até que chegue o tempo em que vós mesmos direis: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Veja, esta palavra do Evangelho é muito forte, viu? Essa palavra do Evangelho de hoje, que Lucas 13, 31 a 35, nos mostra quando Jesus está caminhando para ir a Jerusalém para ser crucificado. E aí as pessoas vêm a ele e diz: Senhor, Herodes quer te matar, ele está querendo matá-lo. Aí ele diz: não tenho medo, vou trabalhar hoje, amanhã e depois, no terceiro dia, ele vai ressuscitar. Né? Então ele disse que vai trabalhar hoje, amanhã e depois. Ele vai trabalhar sexta, sábado e domingo. E ele vai ser crucificado, mas vai ressuscitar ao terceiro dia. Jesus não temeu os homens e permaneceu fiel ao Pai. Apesar de, como homem, ter inteira liberdade para dar justificativas de afastar-se de Jerusalém, porque o rei queria matá-lo. No entanto, o seu ideal de vida era justamente beber o cálice que lhe estava destinado, e assim permaneceu fiel aos seus propósitos. Jesus enfrenta ameaças, perseguições de fariseus, que o avisam que Herodes quer matá-lo. Mas ele ensina que não é se afastando, não é fugindo. Caminhando para Jerusalém, Jesus atravessava cidades e povoados e firmemente caminhava para o desfecho do final, para a crucifixão. Por outro lado, estão os fariseus, que na sua ignorância preveniu no que Herodes queria fazer com ele, que procurava matá-lo. Mas ele, como ele fez também, deve fazer os seus discípulos, ser missionários, não ter medo, seguir o caminho do Senhor. Pai, perdoa-me, por força do teu Espírito, acolher a salvação do teu Filho. Jesus oferece realmente esta certeza, este amor. Precioso o tempo que estávamos vivendo aqui na terra.
Jesus também chora diante de nós e lamenta a nossa ignorância, mas mesmo assim torce à espera que nós nos transforme em nossa vida, que não nos desviemos, tempo passando, ainda o coração duro, Ele quer que abramos o nosso coração. Hoje também todos aqueles que não acolhem Jesus como Salvador e Senhor, vivem abandonados, sem templos, sem espera, vivendo uma vida fora dos caminhos do Senhor. E Ele diz que Ele virá. Como você tem agido diante das dificuldades? Como você tem agido diante das dificuldades? Deus está nos mostrando, através do Evangelho, através da primeira leitura, através do Salmo, que nós devemos mudar de vida. No dia a dia, no seu dia a dia, você tem vivido caminhando nos caminhos do Senhor? Você está revestido da couraça de Deus? Você está revestido do Espírito Santo? O óleo está derramado em você? O inimigo não está conseguindo chegar até você, que você está revestido de Deus, está rezando bastante, está colocando os joelhos no chão? Reveste, meu irmão. Você tem que se revestir dia a dia. Você tem que não desistir. Assumir a salvação em vista de todas as dificuldades que você tem. Você tem coragem de enfrentar os seus inimigos com fé, com força? Ou se alguém grita, você logo se ajoelha com medo dele? Não se ajoelha para pedir a Deus, mas com medo. Você tem que se ajoelhar para pedir a Deus, para agradecer e para saber que com Ele você vence. Como Jesus enfrentou o inimigo? De frente. Disse, não vou com medo, eu vou lá, vou trabalhar esses 3 dias, vou curar, fazer tudo o que vinha fazendo durante esses dias, até chegar a Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, cuidado. Você tem medo de entregar sua causa ao Evangelho? Você tem medo de entregar sua causa a Jesus? Você tem dificuldade de escutar a palavra? Você é uma pessoa que caminha firme na santidade ou uma pessoa que se deixa ser abandonado em qualquer dificuldade, desaparece? O que é que você espera de Jesus? Como é que está o seu amor hoje? Como é que está o seu coração? Está aberto, está livre, está aberto para receber Deus em sua vida? Olha, meu irmão e minha irmã, quem espera em Deus, tudo alcança. Você não fuja das realidades da vida. Você entregue nas mãos de Deus. Se você, algum momento, tiver um pouco de sofrimento, por algum motivo, entrega na mão do Senhor, que Ele lhe dá a cura, que Ele lhe dá a salvação. Lembre-se, como vimos as atividades de Jesus, provoca temor às outras pessoas, mas provoca amor e reação àqueles que amam. A autoridade de Jesus nunca falha. Jerusalém é também hoje o nosso destino. É para Jerusalém celeste que nós estamos caminhando. Jesus Cristo abriu o caminho para nós. Não precisamos ser flagelados, nem crucificados, porque Ele mesmo já o foi por nós. Entretanto, haveremos de caminhar com coragem para atravessarmos os vales sombrios, os vales que nos afastam de Deus, para nos dar a vida, para nos dar o amor. Colocando na nossa vida prática que podemos tirar com a mensagem do Evangelho, prática de amor, de determinação, de Jesus diante da missão que Ele mesmo também nos determina e se proponha não temer os homens, mas permanecer fiel ao Pai. Não temer o mundo, mas permanecer fiel a Jesus, a Deus. Ele, como homem, tinha inteira liberdade para dar justificativas e afastar-se. Mas ele, por amor ao Pai, por amor à verdadeira, sagrada Escritura, ele, por amor à nossa vida, não teve medo do rei de Jerusalém. O ideal dele era ver a vida, era justamente fazer este momento de crucifixão, bebeu o cálice que lhe estava destinado, e assim permaneceu fiel aos seus propósitos. Jesus chorou diante das muralhas de Jerusalém, lamentando sua rebeldia e obstinação em não aceitá-lo como Salvador.
Chorou por aqueles que não o acolheram e previu para eles um tempo de abandono e dispersão. Nós podemos também colocar-nos no lugar de Jerusalém, isto é, do povo que não aceita a salvação de Jesus e não aproveita o tempo caminhando para Jerusalém. Esse momento que nós estamos caminhando para Jerusalém Celeste, atravessando essa vida, como Paulo falava na sua carta, atravessando cidades, povoados, mas firmemente caminhando ao destino final, o destino do Pai. Por outro lado, estão os fariseus, que na sua ignorância preveniu do que Herodes procurava matar Jesus. Porém, Jesus continuava firme no seu propósito de fazer totalmente a vontade de Deus. E não estava preocupado com Herodes, poderia fazer com ele. Por isso, afirmava que continuava operando milagres até que seus dias chegassem ao fim. Ele caminhava para a morte e tinha consciência de que iria ter que enfrentar. Ele sabia muito bem que o esperava em Jerusalém, mas era para lá que ele deveria caminhar. Jerusalém, a cidade santa, seria palco dos acontecimentos. Era lá que estava erguido o templo. Ao mesmo tempo, seria lá Jesus morreria e depois de 3 dias ressuscitaria. Jerusalém é também hoje o nosso destino. É para Jerusalém Celeste, é para lá que nós vamos. É por isso que nós devemos ser como Jesus, fortes, firmes, acreditar, ter fé, ter a certeza deste amor, este amor verdadeiro, este amor que nunca vai nos desamparar, nos deixar ficar fora da ação do Espírito Santo. Por isso, meu irmão, minha irmã, coloque-se diante de Deus, feche um pouco os seus olhos e deixe Cristo penetrar verdadeiramente na sua mente, na sua vida. Veja que hoje o Evangelho nos relata que ele vai para Jerusalém. Ele vai para Jerusalém, mas ele não deixa de curar todas as pessoas. Ele não esquece de impor as mãos, de sair curando, de sair libertando, de deixar as pessoas realmente no caminho verdadeiro da Jerusalém Celeste. Por isso, aqueles que estão neste momento enfermos, que Jesus cure, que Jesus faça como naquele momento lá, onde o Senhor estava caminhando para Jerusalém. E hoje, o Senhor está aqui, no meio de nós, corpo, alma, sangue e divindade, como está hoje na Sagrada Eucaristia. E no irmão, o Senhor está em todos, o Senhor está onipotente, onipresente em todos os lugares. Por isso, o Senhor Jesus, derrame sobre esses nossos irmãos enfermos a cura espiritual, como também a cura material, a cura do corpo e da alma. Que o Senhor faça realmente cada um renascer espiritualmente, que deixe, como em Pentecoste, derrame o Espírito Santo sobre cada um, para que nós sejamos verdadeiramente acreditar que somos, que podemos, que somos um outro caminho, aquele caminho que o Senhor nos predestinou, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por Ti, por isso nós vamos a Ti, e através de Ti nós vamos ao Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me reges, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre todos que estão assistindo, aqueles que estão em casa, e desça sobre todas as pessoas. A bênção de Deus rico e misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.